Bem, vamos lá, pessoal do primeiro ano. Bem, pessoal, hoje a gente está iniciando a nossa primeira aula de revisão, tá, de física, né? Dizer para vocês estarem resolvendo as atividades do Tarefa Online, tá entrando em contato através através do WhatsApp, né? Nos dias que estão no cronograma. Dizer para vocês também que na próxima semana a gente terá ah, as avaliações, né, através da plataforma SAS e pedir a vocês também que vocês continuem acessando as aulas que estão disponíveis na plataforma SAS também, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre lançamento horizontal, depois a gente vai falar um pouco sobre movimento circular também, né, fazendo uma revisão de todos os conteúdos e depois disso a gente fala sobre leis de Newton, fechando aí a revisão, tá? Então a gente vai lembrar que o lançamento horizontal, o lançamento, nesse caso que é a superfície da Terra, pessoal, na realidade ele é uma espécie de composição de movimentos. E a gente estuda esse movimento da superfície da Terra, levando em consideração o eixo horizontal e o eixo vertical, né? E a partir disso a gente consegue descrever todo o movimento através dessas equações que descrevem separadamente o movimento em cada direção, tá? Então a gente vai começar aqui por um problema que envolve um projétil, né, que foi disparado horizontalmente, né? A gente vê que nesse caso aqui a resistência do ar é desprezível, ou seja, nesse caso aí o objeto, a massa de ar que ele está imersa, não faz nenhuma força sobre ele, tá, pessoal? Se você lança esse objeto aqui, você percebe que na realidade a trajetória dele é uma espécie de parabólica, né? Ela é uma trajetória parabólica. Esse lançamento aqui, pessoal, né? Ele mostra que para um observador na Terra, o projeto descreve uma parábola, ou seja, essa trajetória dele ao longo de cada ponto aqui, né, de cada posição no espaço é uma parábola. E a gente vai ver isso direitinho, porque que é que as trajetórias são descritas por essa forma, né, por essa linha parabólica, tá, pessoal? A gente percebe que se não houvesse ação da gravidade, o projeto ele iria ter uma trajetória retilínea, tá? Ou seja, o projeto iria continuar com o movimento com velocidade do mesmo valor inicial, tá, pessoal? E mesma direção com o mesmo sentido. Ou seja, se não tivesse aceleração da gravidade empurrando ele para baixo, ele iria em linha reta, ou seja, ele descreveria uma trajetória retilínea, tá? Bem, pessoal, essa trajetória curvilínea, né, a gente poderia dizer assim, ou trajetória aqui parabólica, ela se dá devido à ação da aceleração da gravidade, tá? Então, se você olhar, comparar as duas trajetórias, você vai ter, por exemplo, a trajetória retilínea, tá? E a trajetória, nesse caso aqui, com a aceleração da gravidade, que é uma trajetória parabólica, ok? Essas duas trajetórias, aqui sem a ação da gravidade, aqui com a ação da gravidade, devido à ação da gravidade, o projétil cai abaixo da sua trajetória inercial, né? Nesse caso aqui, essa trajetória aqui seria a trajetória no qual ele teria apenas uma velocidade constante, ou seja, ele não tem nenhuma força agindo sobre ele, tá, pessoal? Para esse caso aqui, existe uma força agindo sobre ele, que é, obviamente é o peso, né? Que é a massa dele pela aceleração da gravidade que está atuando sobre ele, por ele obter massa e estar imerso em um campo gravitacional, tá, ok? Bem, a gente analisa o movimento desse projeto como a componente horizontal, ou seja, na direção que nós chamamos do eixo X, tá, pessoal? Lembrando aí do plano cartesiano, tá, ok? A gente analisa também o movimento do projétil na direção vertical, tá? E a partir dessas duas composições de movimento, a gente monta o movimento dele, que é o movimento real dele, ou o movimento do projétil, tá, pessoal? Bem, aqui ele mostra também mesmo problema, né? Se você tem aqui, por exemplo, não sem a ação da gravidade, com a ação a componente horizontal, componente vertical, e aqui nesse caso a composição do movimento, né? Nesse caso aqui parabólica, né? Nesse caso com a ação da gravidade, tá? E a composição do movimento é analisar independentemente os dois movimentos. E a partir disso a gente pode compor. Lembrando que na horizontal a gente sabe que para problemas como esse, a gente caracteriza o movimento como movimento uniforme e na horizontal, como existe a ação da gravidade, a gente caracteriza ele como movimento uniformemente variável, tá bom, pessoal? Bem, a gente tem aqui o mesmo problema, né? Você tem aqui a mesma independência dos movimentos, né? Mostrando aqui que você tem como resultado, né, dessas análises entre esses dois eixos aqui, o movimento real, que é o movimento do projeto a ser lançado, tá? E aqui mostra as várias posições que ele ocupa no decorrer do tempo no espaço ao ser lançado de uma altura qualquer até atingir o solo, tá, pessoal? Pessoal, aqui ele mostra agora como é que a gente analisa as velocidades, tá,
de cada um dos movimentos, né? Primeiro a gente vai analisar aqui a componente x, tá, pessoal? Então você tem, por exemplo, o objeto ele está com velocidade inicial, ele cai de uma altura qualquer, com velocidade inicial. Essa velocidade v em x, você percebe que ela não muda, tá? O que que isso quer dizer? Que o vetor dela não muda a direção e não o sentido, tá ok? Então, o que que isso na prática quer dizer? Que o movimento desse objeto na direção de x, quando você faz um lançamento horizontal, né, ele é um movimento uniformemente, ele é um movimento uniforme, ou seja, a velocidade dele ela é constante ao longo de todos os intervalos de tempo, tá, pessoal? Mesmo com a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, nesse caso, ela só vai ter um papel significativo quando você analisa o movimento em y, tá? Bem, para a componente vertical ou movimento em y, como a gente está falando, tá? Na direção vertical, tá? A gente agora tem a velocidade, ó, ela varia, ou seja, ela aumenta com o tempo, tá? E ela aumenta proporcionalmente, o que nós chamamos de VY, ela aumenta com o tempo e a aceleração da gravidade, ou seja, ela é diretamente linear com o tempo, tá, pessoal? Então você percebe que em T0 ela era igual à velocidade inicial, depois para T1, T2 e assim por diante, você vai tendo aumentos da sua velocidade, que nós chamamos de velocidade vertical ou componente vertical da velocidade, tanto faz, tá, pessoal? E aí a gente consegue, na direção vertical, calcular a velocidade, que ela é dada por g vezes t, ou seja, multiplicação da gravidade vezes o tempo, tá? A distância percorrida aqui do corpo na vertical, pessoal, que nós chamamos de altura, por isso que ele determina aqui, coloca como h, pode ser calculada para esse tipo de problema, ou seja, um lançamento de um corpo a uma altura qualquer, tá? Como sendo um meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Esse tempo é o tempo que ele gasta de sair dessa altura até o ponto final, que nesse caso poderia ser o solo, tá? Lembrando que esse movimento agora trata-se, no movimento vertical, trata-se de um movimento uniformemente variado, porque a gente tem a aceleração da gravidade agindo sobre esse corpo, tá ok? Aqui ele mostra mesmo problema, tá? Agora aqui mostrando algumas velocidades. Bem, aqui ele fala sobre o princípio de independência dos movimentos. O que isso quer dizer? Que o movimento na horizontal e o movimento na vertical, obrigatoriamente, eles são independentes, né? Obviamente, você até percebe que, na realidade, um é movimento uniforme, o outro é movimento uniformemente variado. E ele diz que se a altura for a mesma, quer o objeto seja lançado horizontalmente ou abandonado, né? A gente pode pensar em uma pessoa jogando ou ele sendo abandonado por uma pessoa apenas soltando ele, né? O tempo para descrever a componente vertical é o mesmo, né? O componente vertical é independente da componente horizontal. Se aumentarmos a velocidade horizontal de lançamento, o tempo de queda permanecerá o mesmo. Então, isso quer dizer que o tempo de queda, né, tanto para o abandono quanto para o lançamento, é essencialmente o mesmo. Isso mostra a independência entre a componente horizontal e a componente vertical desse tipo de movimento, tá? A gente sabe, mais uma vez, que a altura é calculada por meio vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado. Se você ajeitar essa equação aqui, né, passando os tempos para o outro lado, você consegue encontrar o tempo de queda como a raiz duas vezes a altura, que o objeto está, dividido pela gravidade, tá? Lembrando que a gravidade, geralmente, em problemas na superfície da Terra, é 10 metros por segundo ao quadrado, ou 9,8. Vai depender do tipo de problema que você está tratando, tá? Aqui ele mostra o mesmo, né? Ele fala que o movimento, o tempo do movimento é o tempo gasto para descrever a componente vertical. Aqui ele mostra que a mesma... nesse caso aqui, a mesma figura, né, mostrando aqui a relação entre a componente vertical e a componente horizontal também, tá, pessoal? Aqui é um probleminha que ele resolve pelas equações que a gente coloca anteriores. Aqui também é outro problema que relaciona a equação que mostra, por exemplo, que descreve a altura, né, aqui desse problema. E agora a gente vai falar um pouco sobre lançamento oblíquo, tá? Lançamento oblíquo, diferentemente nesse caso aí, lançamento horizontal, né? Lá no problema passado, a gente estava tratando mais de um abandono de corpo, ou seja, você soltar o corpo de alguma altura qualquer, ou você lançar ele de uma altura inicial qualquer. Nesse caso do lançamento oblíquo, a gente tem como referência o solo. O que isso quer dizer? Quer dizer, a gente olhando para esse problema, vê que, por exemplo, uma pessoa jogando golfe, ela vai arremessar esse objeto com massa do solo, tá? E aí a gente analisa em Y, a componente vertical, em X, a componente horizontal, e você percebe que esse corpo, no caso aqui desse problema, essa bola que vai sair aqui do solo, vai sair com velocidade inicial,
tá? E a partir disso ela vai descrever uma trajetória parabólica, chegando ao que nós chamamos de alcance, né? Que é o local, a posição em x que ela vai alcançar devido a essa velocidade inicial que ela foi lançada, tá? Lembrando que a gravidade sempre vai atuar em todos os pontos dessa trajetória, tá, pessoal? Ou seja, à medida que a bola se movimenta dentro dessa trajetória, nesse caso aí, imersa no campo gravitacional, vai haver a ação da gravidade em todos os pontos, em todo intervalo de tempo, tá? E a trajetória do corpo, como a gente já disse anteriormente, essencialmente é uma parábola, tá? Bem, existe a maneira para a gente estudar essas relações, a gente precisa definir primeiro a velocidade, tá? Em termos das componentes. Então, a gente define por o que nós chamamos de decomposição vetorial, que eu já expliquei para vocês, as velocidades em x e as velocidades em y, tá? Levando em consideração o vetor de velocidade inicial e o ângulo que ele faz entre a componente horizontal, tá? Então, a gente pensa, por exemplo, que um objeto ele é lançado com velocidade inicial, o ângulo θ desse vetor com relação à componente horizontal, a gente consegue, e aqui é a componente vertical da velocidade, tá? A gente consegue calcular a componente da velocidade inicial, nesse caso aqui, a componente da velocidade inicial vertical, né? Componente vertical da velocidade inicial, como sendo a velocidade inicial vezes o seno desse ângulo. E a componente horizontal como a velocidade inicial vezes o cosseno desse ângulo, tá? Essas são a maneira da gente calcular as componentes horizontal e vertical, fazendo aí um primeiro estudo da velocidade para lançamento oblíquo, tá, pessoal? Lembrando que para cada instante, né, para cada posição, né, da trajetória, a gente vai ter essas componentes de velocidade, os vetores delas podem variar, obviamente, tá? E aqui ele mostra que a aceleração da gravidade, ou seja, para um movimento uniformemente variado, que é esse tipo de movimento, se você analisar ele em y, tá? A aceleração da gravidade para muitos problemas é dada por 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? E ele fala que desprezando a resistência do ar, a única aceleração que atua é a da gravidade, a gente sabe disso. Como na aceleração horizontal, a componente vertical a componente horizontal de velocidade, a velocidade da componente horizontal é constante, a gente sabe que em x, ou seja, na horizontal, o movimento trata-se de um movimento uniforme e y trata-se de um movimento uniformemente variado, né? Com a aceleração da gravidade na direção vertical, a componente vertical não muda, né? Nesse caso aqui, de A para B, a componente vertical da velocidade diminui, ou seja, vai haver uma variação aí no vetor, né? De B para C aumenta, tá? Os movimentos horizontal e vertical são independentes um do outro, tá? Mas eles são simultâneos. Quer dizer que um não depende do outro, um é uniforme, outro é uniformemente variado, mas eles, ao mesmo tempo, a junção deles dois descreve o movimento real da trajetória ou da velocidade do objeto que foi lançado, tá bom? Que ele mostra também mais uma vez. Aqui ele faz a análise agora do que em x, né, na horizontal, do que nós chamamos de alcance, tá, pessoal? O alcance ele leva em consideração a distância máxima em x, ou seja, na horizontal que o objeto vai alcançar, e aí a gente pode calcular o alcance como sendo a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, né, do ângulo do vetor velocidade inicial com relação à componente horizontal do mesmo vezes o tempo, tá? Bem, a gente consegue também agora, fazendo a análise da componente vertical, ou seja, estudando em y, né, a gente pode calcular, ver que o movimento trata-se de um movimento uniformemente variado, por ter a aceleração da gravidade, a gente pode calcular a altura máxima e o tempo para atingir a altura máxima, tá? Ou seja, a altura máxima, se o objeto é lançado, a altura mais distante do chão que ele vai encontrar, tá? Que ele vai ter, né? Depois disso ele começa a cair, né? Até chegar ao solo, tá? Então a gente pode calcular, por exemplo, a altura como sendo, nesse caso aqui, em termos das componentes vertical, né? Da velocidade, como sendo a velocidade inicial vezes o seno de θ mais o t, nesse caso aqui o tempo, tá? Menos 1 meio de g vezes t ao quadrado. Lembrando que isso aqui é a equação da posição em função do tempo para um movimento uniformemente variado, como a gente viu. Aqui é uma aplicação prática dela para movimentos verticais, tá? Nesse caso aqui, para análise em y, análise na direção vertical desse lançamento oblíquo, tá? A velocidade, a gente também pode calcular a velocidade em y, ou seja, na vertical, como sendo a velocidade inicial vezes o seno do θ, que é o mesmo ângulo, né, inicial menos a gravidade vezes o tempo, e a gente pode aqui, uma que nós chamamos de equação de Torricelli, né,
uma espécie de equação de Torricelli para o movimento na vertical, é a aplicação dela, né? Ou seja, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade horizontal, nesse caso aqui, ou a velocidade vertical inicial em y ao quadrado, menos 2 vezes g vezes h, lembrando que o h é a altura, tá? E a partir dela a gente pode encontrar, por exemplo, a altura máxima. Ele mostra que a altura máxima é dada por v0 ao quadrado, velocidade inicial do objeto que foi lançado, ao quadrado, vezes sendo ângulo inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, como por se tratar de um movimento em y, um movimento uniformemente variado, e o alcance máximo, agora analisando em x, tá? Ou seja, na componente horizontal, a gente pode calcular por 2 vezes, ou por v0 vezes o seno de 2θ dividido pela gravidade também. Bem, aqui ele mostra, né, alguns exemplos de alcance máximo, né, com relação, por exemplo, aos ângulos iniciais, né, nesse caso, o ângulo do vetor velocidade com relação ao vetor velocidade, ao componente horizontal do vetor velocidade, tá? Que também ele mostra algum problema que relaciona também essa parte de movimento oblíquo, tá, pessoal? Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco também sobre movimento circular. Lembrando que aqui é a segunda parte, trata-se do segundo capítulo, né, já da parte de revisão. E aí, a gente, terminando esse capítulo do movimento circular, a gente vai estar iniciando o de leis de Newton e depois do leis de Newton a gente fecha a nossa revisão, tá? Então, a gente lembra muito bem, a gente vai falar, já falamos várias vezes sobre o movimento circular, né? A gente sabe que o movimento circular, o movimento no qual o objeto está dentro da trajetória, ou circular, ou descrevendo parte de um setor circular, parte de uma circunferência. A gente pode pensar, por exemplo, um carro em uma curva, tá? A gente lembra que a gente consegue a relação entre a trajetória, nesse caso circular, em termos do ângulo central multiplicado pelo raio, tá? A gente lembra também que a gente define velocidade angular, posição angular e aceleração angular em termos também no caso da velocidade angular, em termos da variação do ângulo central no tempo, e a aceleração angular, obviamente, a gente define, né, bem parecido com o que a gente vê em cinemática escalar, como sendo a variação da velocidade angular em relação ao tempo, ou seja, variação da posição pelo tempo, nesse caso angular, né, variação da velocidade, nesse caso angular, em relação ao tempo que dá a aceleração, tá? A gente vê que o espaço angular ou posição angular, que é a mesma coisa, ela é dada em radianos, a gente sabe disso, porque são graus, né? É o quanto o raio varre, né, a trajetória, dependendo de acordo com que o objeto anda, né, na trajetória, ou seja, se movimenta na trajetória circular. O ômega é a velocidade angular, que no SI é dada em radianos por segundo, e a aceleração angular, radianos por segundo ao quadrado, tá? A posição, nesse caso, escalar é dada por posição angular vezes R, e a velocidade escalar é dada por ômega vezes R, o ômega é a velocidade angular. A gente pode calcular a aceleração escalar como sendo a aceleração angular vezes o raio, a aceleração centrípeta, como a gente já viu muitas vezes, é dada pela velocidade escalar ao quadrado dividido por R, que também pode ser escrita em termos da velocidade angular como sendo ômega ao quadrado vezes R, tá? Bem, a gente define também para movimento circular a ideia de período de frequência, tá, pessoal? Lembrando que a frequência é o número de vezes em que o fenômeno se repete. A gente pode pensar em várias vezes que um carro passa por o mesmo ponto, ou ele completa um círculo em uma trajetória curvilínea fechada, ou então num circuito fechado, tá? Essa unidade de frequência é dada em Hertz ou em RPM, que é rotações por minuto, tá? A frequência é definida por 1 sobre o período, e o período é definido como 1 sobre a frequência. Lembrando que o período é definido em segundos, minutos ou horas, tá bom, pessoal? Aqui as mesmas equações que a gente viu anteriormente, lembrando que para um movimento circular uniforme, a ideia é basicamente a mesma, só que agora para objetos que estão dentro da trajetória circular, tá? Então, ou seja, a característica básica para um movimento circular uniforme é que o objeto esteja dentro de uma trajetória circular, porém uma velocidade angular constante, tá? Então, a velocidade angular dele tem que ser constante diferente de zero, tá? A gente pode calcular a velocidade dele também em termos de π como sendo 2π sobre o período, ou a velocidade angular como sendo 2π vezes a frequência, tá? Onde aqui o gama ele é igual a zero, obviamente, porque se o movimento circular é uniforme, quer dizer que a velocidade angular em todos os pontos da trajetória é igual a zero, e então a gente não tem aí variação na velocidade angular, né? Ou seja, a aceleração angular vai ser igual a zero. A gente define a função angular para um movimento
móvel circular uniforme, a função, no caso da posição angular com relação ao tempo, tá? Como sendo a posição final angular igual à posição inicial angular mais a velocidade angular vezes o tempo. Aqui a gente define a transmissão de movimento, nesse caso aqui velocidade ou relação entre frequências entre polícias, isso é bem aplicado em problemas físicos, tá? Lembrando que aqui a gente pode, se você tem associação de várias polias, né, que estão girando, que tem pontos no qual ela, pontos marcados no qual dela, que ela completa trajetórias circulares, né? Se você tem associação de polias aí, você pode ter, resolver vários problemas em física, resolvemos utilizando essas três relações que envolvem velocidade escalar, velocidade angular e frequência, tá ok? Bem, a gente tem agora o movimento, outra classificação do movimento circular, que é o movimento circular uniformemente variado, onde agora a gente tem uma aceleração angular, obviamente, ela é constante diferente de zero, bem, né, que a gente já viu, e aí esse tipo de aceleração angular aqui, né, ela descreve o movimento circular uniformemente variado. Então, essa é a característica básica para ela, tá, pessoal? Lembrando que para um objeto que está dentro da trajetória circular, a gente tem o que nós chamamos de velocidade escalar, aceleração tangencial, aceleração centrípeta, que surge devido a você ter uma variação de velocidade dentro da trajetória circular, e tem o que nós chamamos de aceleração resultante, tá? Para o movimento circular uniformemente variado, a gente tem a equação da velocidade angular, que é a velocidade angular final, que é igual à velocidade angular inicial, mais a aceleração angular vezes o tempo, tem a da função horária angular, que é a posição final angular, posição inicial angular, velocidade inicial angular, né, vezes o tempo, mais a aceleração angular dividido por 2 vezes t ao quadrado. A gente sabe que isso é análogo à equação que a gente vê para um uniformemente variado, e a equação de Torricelli, nesse caso aplicada ao movimento circular uniforme, que é a velocidade angular ao quadrado igual a velocidade inicial, né, angular ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular vezes a variação do ângulo, tá bom? Tudo bem, pessoal. E para a última parte, a gente vai ver rapidamente as 3 leis de Newton, né? Lembrando para vocês que as atividades, né, já foram passadas, foram explanadas, tá, pessoal? Dizer para vocês também estarem fazendo essas atividades e entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, tá? Então, para as leis de Newton, pessoal, a gente vai definir bem rapidamente, né, cada uma delas, né? Lembrando que, basicamente, uma das que a gente mais utiliza, ou seja, das aplicações da lei de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, mas a gente sabe que a segunda lei de Newton ela só existe quando você define a primeira lei de Newton, tá? Então, a primeira lei de Newton é a lei de inércia, né? E ela diz que se uma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Isso aqui é a definição que o Halliday fez em 2008, tá? Em outras palavras, se um corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Se está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar com a mesma velocidade, nesse caso também com módulo e orientação, tá? A inércia, portanto, ela é uma propriedade do corpo resistir à mudança de estado, ou seja, se ele está em um estado parado, né, a velocidade, nesse caso, igual a zero, né, ele tende a ficar naquele estado, a não ser que haja algum tipo de ação sobre ele, e isso é o que define a segunda lei de Newton, que é a definição de força, tá? Então, o princípio da lei de Newton ele explica vários fenômenos físicos, né, do cotidiano, né? E a gente vê que, na realidade, para que esse corpo ele tenha uma variação desse estado inercial, ou seja, que ele saia desse estado de resistência a algum tipo de movimento, tem que haver ação de alguma força, ou seja, ele tem que variar a velocidade dele ao longo do tempo, tá? Definindo assim a aceleração e definindo assim a força, tá, pessoal? Então, a gente lembra que a força é qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou uma deformação, né? A gente vê isso aí no dia a dia, tá? E aí ele pergunta, onde estão as forças presentes nas situações cotidianas? Até mesmo onde você nem imagina, sempre há um tipo de força envolvida. A gente vai pensar aqui, por exemplo, a força gravitacional ou força-peso, né? A força-peso nada mais é do que a força que a Terra faz sobre nós, segurando a gente na superfície dela. Então, essa é uma definição de força que a gente vê no cotidiano, tá, pessoal? Bem, esse equipamento a gente já viu várias vezes que ele é o dinamômetro, né? Um equipamento utilizado para medir força, que consiste de uma mola, né, ligado a um gancho, tá? E aqui a partir disso a gente consegue fazer, por comparação com a força elástica, nesse caso aqui a medição da força que está sendo aplicada sobre ele, né?
A gente sabe que existem várias forças fundamentais da natureza, muitas delas é a força nuclear forte, que ela é responsável por manter o núcleo do átomo, né, nesse caso aqui, coeso, ou seja, junto, tá? A força nuclear fraca, ela que sim separa e reparte as partículas, a gente sabe disso. A força eletromagnética ela é uma interação de partículas que tem carga elétrica, a gente vai ver isso, já viu isso aí várias vezes, né? Vai ver isso aí a partir do segundo, terceiro ano, e a força de interação entre os corpos que possuem massa, que é a força gravitacional, um exemplo dela lá, a força P, tá? Bem, a gente pode classificar as forças como forças de contato, são forças que surgem por contato direto entre dois corpos, né? As forças de campo, que elas são forças que atuam à distância, ou seja, a gente pode pensar em força magnética, força elétrica, força gravitacional também, é uma força de campo, né? Então, são forças que atuam sobre né, atuam à distância, né? Dispensando aí o contato direto entre elas, tá? Bem, e a gente pode definir aí o que nós chamamos de soma vetorial de vetores força, ou resultante da força, tá, pessoal? Então, a soma vetorial das forças atuantes sobre um corpo nada mais é do que a soma de cada força individualmente. Na notação de somatório, a gente tem que é o somatório das minhas FIs, ou seja, são o somatório das forças individuais. O que isso quer dizer? Se eu tenho 4 forças atuando, por exemplo, sobre um bloco com massa, eu substituo todas essas forças por uma força resultante que a gente chama de força resultante sobre esse sistema, tá, pessoal? A resultante, ela é pensada como uma força que substitui todas as outras forças, tá? E aí a gente encontra ela através da soma vetorial. Se os objetos, para o primeiro caso, as forças tiverem mesma direção, tá? E mesmo sentido, a gente faz o que nós chamamos de soma vetorial normal. Se você tem uma força, o módulo de uma força soma com a outra, e aí a gente encontra a força resultante. Se eles são de mesmo sentido, porém direção, porém sentidos contrários, a gente faz a subtração vetorial com, nesse caso aqui, a força F1, né, atuando nesse sentido, e a F2 atuando nesse. A gente faz a subtração entre elas, tá? Se elas forem perpendiculares, a gente aplica uma espécie de teorema de Pitágoras para resolver aí, né, através dos módulos da força, para encontrar a força resultante, tá? Lembrando que a força resultante aqui é para duas forças que são perpendiculares, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus entre si, a força resultante ao quadrado igual à primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado, tá bom? Tudo bem, mas o que a segunda lei de Newton diz? Que a força é o produto da massa vezes a aceleração. E essa massa é a massa do objeto que está, nesse caso aí, sofrendo a ação da força, tá, pessoal? Então, a força resultante, né, que é o chamado princípio fundamental da dinâmica, ele é a massa vezes a aceleração. A mudança do estado de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta no qual ela foi imprimida. Isso quer dizer que o vetor força também o vetor força resultante tem o mesmo sentido do vetor aceleração, tá, pessoal? Bem, para aplicações da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, a gente tem o primeiro, que é a força peso, que na realidade é a força com que, por exemplo, num exemplo da Terra, a gente tem a força com que a Terra faz sobre todos os corpos, né, atraindo para o seu centro, tá, pessoal? E a força peso é dada pela massa vezes a gravidade. A gente tem também o que nós chamamos de força normal, que na realidade ela é uma força fictícia criada para se opor ao peso, né? Por exemplo, em problemas com massas em superfícies horizontais, ela é igual ao próprio peso, tá? Se for para superfícies inclinadas, a gente tem algumas características, algumas particularidades, tá, pessoal? A força de tração geralmente são forças que todas essas forças que a gente está falando vêm do princípio fundamental da dinâmica, ou seja, elas são consequências da segunda lei de Newton, tá? Então a força de tração ela geralmente é associada a fios ou cabos, tá? Geralmente ela é uma força fictícia também, criada para, por exemplo, explicar por que o cabo submetido a algumas forças não se rompe, tá, pessoal? Então ela surge, né, naturalmente quando você coloca uma força atuando sobre objetos inextensíveis como fios ou cabos, tá? E aí a gente vem agora para a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. O que ela diz? Que para toda ação há sempre uma reação oposta, né? Uma reação igual ou as ações mútuas de dois corpos, uma sobre o outro, né? São sempre iguais e dirigidas para partes contrárias. O que isso quer dizer? Que são forças, nesse caso aqui, são ações
que têm mesma direção, porém em sentidos contrários. Ou seja, se você tem dois corpos interagindo, um faz força sobre o outro, porém com a gente pode pensar se eles tiverem a mesma massa, né, com a mesma intensidade da força, porém em sentidos contrários, tá, pessoal? Então, se você tem dois corpos interagindo, né, esse corpo ele vai fazer uma força, né, sobre esse, né, a força de A em B, e esse vai fazer uma força de B em A nessa direção aqui, tá, pessoal? Ou seja, nesse sentido, esses dois corpos, essas duas vetores força, eles têm a mesma direção, porém sentidos contrários, né? E a força de A em B ela é menos igual à força de B em A. Esse menos aqui quer dizer que eles têm sentidos opostos, tá bom? Bem, para algumas situações do cotidiano, a gente pode pensar o cabo de guerra, né, no qual aqui você tem esse grupo de pessoas fazendo força sobre esse, né, de tal maneira que esse também faz força sobre esse, tá, pessoal? E a gente tem a aplicação, das várias aplicações práticas da terceira lei de Newton, que é, por exemplo, a queima de combustíveis para lançamento de foguetes. A gente sabe que a queima de combustíveis gera uma propulsão, ou seja, uma força devido à massa de ar que está sendo lançada sobre o solo, e a partir disso gera-se uma força de reação empurrando o foguete para cima para chegar às velocidades até sair nesse caso aí da superfície da Terra, chegando até o espaço, tá bom? Bem, aqui são algumas referências, seria bem importante vocês darem uma olhada nesses livros, principalmente todos esses livros, né, na realidade, né, vários deles são livros muito bons, né, que vocês poderiam estar olhando também como uma literatura suplementar, tá? Pessoal, dizer a vocês que essa é a primeira aula de revisão. A partir das próximas aulas, talvez a gente fará ou aulas postadas no YouTube de revisão, ou talvez as próximas aulas de revisão serão mesmo feitas pelo aplicativo Meet, né, o aplicativo de celular Meet, tá, através da sala virtual. Lembrando a vocês que a gente está aí, a partir dessa próxima semana, colocando aí as provas através da plataforma SAS para vocês estarem fazendo e a gente fazer a nossa primeira avaliação bimestral. Até a próxima e tchau, tchau.